Agora o Isaías vem aqui na frente só, vai até lá, ó. Coitadinha da Iracema. Isso é maldade de quem colocou o microfone aqui. Foi você, né? Gente, boa noite a todos. Estamos aqui, né, novamente, graças a Deus, deste recanto onde a gente pode se confraternizar, a gente pode se falar, colocar as nossas dificuldades, né, com o outro, trocar, né, as impressões aí. E neste momento, antes de iniciar, nós estamos convidando a todos, principalmente os nossos companheiros da mocidade, que logo após a palestra, os passes, será efetuada uma reunião sobre a mocidade. Então, todos aqueles que tiverem vontade de participar, vontade de estar nessa reunião para ver o que vai ser falado, estão convidados, tá? Mas os nossos companheiros que frequentam mais ainda, tá, gente? Então, todos estão convocados, não vou dizer convidados, não, são convocados, tá bom? Este minuto, essa singela parcela de tempo a se expressar num minuto apenas, é um ensejo bendito para que acordes e faça o melhor. Pensa na sublime oportunidade que o tempo te confere e sai de ti mesmo em direção ao próximo. Esta mesma fração de tempo é para ti o apelo dos céus a mudar o curso de tua vida na direção da luz. Ouvida os milhões de horas escoadas na inutilidade e agarra-te a esse minuto que passa, fazendo o bem para que o bem te restaure em tempo para Deus. Gente, é uma sublime mensagem, né, do nosso companheiro Jerônimo Mendonça, deste livro, Escalada de Luz. E realmente é uma luz que nos mostra o quanto é importante um minuto na nossa vida. É muito complicado nós deixarmos passar este minuto tão sublime. Uma vez eu estive muito doente, eu falo para aqueles que já tiveram ou têm assim, um problema espiritual, e eu morava em Salmourão, 9 anos de idade, né, menorzinha ainda, e o prefeito de lá não tinha o que fazer. Aí ele me mandou, deu uma condução, e a gente era aquela situação mais difícil, né, do que agora, e ele me trouxe até o Hospital Dr. Teives. Naquela época era diferente, não era como agora, né? E aí eles disseram que eu não tinha mais jeito, que eu não tinha o que fazer ali. Aí ele me mandou para Marília, falou assim que ir para Marília é urgente, tanto que eu fui para o Hospital Espírita de Marília. Aí ele dizia assim, o que me marcou foi o que o prefeito falou, um amigo nosso que jamais vai morrer, né, no nosso coração, e ele disse para os médicos ali, para me atender rapidamente, porque aquele minuto era muito importante. Então ele dizia que mais valia um minuto na vida do que a vida num minuto. Então eu podia, um minuto que eles não me atendessem, demorasse para me atender, eu podia morrer, porque ele não sabia o que eu tinha. Mas o que eu tinha de fato era um problema espiritual. E esse minuto, a minha mãe não deixou jamais perder, né? Me levou rapidamente para Marília com como que a gente fala, a ajuda, né, desse prefeito, desta alma boa, que além de prefeito era o nosso amigo.
Então ele ajudou bastante a minha família, e eu fui levada para lá, voltei, continuei fazendo um tratamento espiritual, e a minha mãe, com o maior sacrifício, ela me levava, assim, não tinha um centro espírita, mas ela levava numa igreja, que a igreja ajudava muito. Então, o que me marcou e que eu vi aqui, aquele minuto lá na minha vida, foi muito importante, porque se eles não tivessem me atendido urgentemente, eu teria passado, sabe Deus se eu estaria encarnada, né? Ou como eu estaria louca, talvez, no hospício, não sei onde eu estaria. Então, por isso que eu falo, a importância de nós estarmos aqui, né? De fazermos esse sacrifício, de superar obstáculos, seja lá o que for, não, nós vamos, agora é o momento de eu ir na casa espírita, ouvir alguma coisa boa, porque sempre tem alguma coisa boa para a gente gravar na nossa mente, né, e colocar no nosso coração aí, e isso vai multiplicar, porque você, aproveitando esse minuto que nós estamos aqui, esse minuto com certeza vai ser multiplicado, porque você vai passar para o outro. Ficou alguém em casa que não pôde vir, ou não estava bem, você vai com uma outra, o seu semblante será outro, você vai sair daqui muito mais leve. Isso é a fé, dependendo da sua fé, claro, né, que nós temos que ter, e da esperança, a vontade de melhorar, de se melhorar e fazer com que os outros também se melhorem, né? Levar o que de melhor nós conseguimos aqui, não é verdade? Concordam comigo, né? Então, hoje mesmo, a palestra do nosso companheiro, eu não estou falando para criança, eu só estou colocando para mim mesma. Vamos colocar realmente aquilo que ele está passando, ou se quando for um outro companheiro, um outro orador aqui na frente, que a gente possa aproveitar o máximo desse minuto, desse instante, né, na nossa vida. Então, gente, vamos só agradecer a Jesus, agradecer a Deus, nosso Pai, esses momentos tão felizes de estarmos aqui. Agradecer por essa misericórdia grandiosa do nosso Pai amado. Agradecer por todas as bênçãos que temos recebido durante toda a nossa jornada terrestre. Obrigada, Senhor, e ajude-nos para que bem aprendamos todas as mensagens aqui colocadas. Obrigada por tudo. Assim seja. Almas queridas, que Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos abençoe a todos, sempre, para agir melhor. É o tema desta nossa noite. Mensagem do livro Respostas da Vida, dos amados André Luiz e Chico Xavier. Para agir melhor. E inicio com uma curta frase, trazendo 2 princípios básicos da doutrina espírita. Reencarnamos para progredir. Não é a primeira vez que estagiamos na Terra. E aqui não estamos
sem objetivos ou finalidades definidas. Tudo obedece a um propósito. Como Deus é justo, justo é o propósito. Como Deus é bom, bom é o propósito. Como Deus é sábio, sábio é o propósito. Para agir melhor, não reencarnamos, portanto, para vegetar, para veranear, para passar o tempo. Não estamos na Terra somente para atendermos às necessidades orgânicas ou fisiológicas. Não estamos na Terra somente para comer, beber, gozar, procriar e trabalhar para manter esta rotina estreita, pobre, acanhada, entediante e deprimente, frustrante. Isto tudo é muito pouco para alguém que tem a consciência de que é filho de Deus, herdeiro de Deus. Para agir melhor, devemos fazer um estudo de nós mesmos, um estudo das nossas vidas, das nossas atitudes, um estudo da nossa rotina, do nosso cotidiano, um estudo dos nossos muitos quefazeres e concluirmos humilde e honestamente que tudo poderia estar sendo feito melhor. Tudo poderia estar sendo feito melhor, para agir melhor. Não há nada na nossa vida que não possa ser melhorado, aperfeiçoado. Hoje, eu sou um dos administradores desta instituição. Eu poderia ser um administrador melhor do que sou. Estou agora fazendo esta singela palestra a você. Esta palestra poderia ser melhor. Eu poderia me valer de alguns recursos que no momento eu não estou utilizando. Não estou utilizando, não por negligência, por omissão. Não vamos entrar nesses detalhes. Tudo pode ser melhor na nossa vida, tanto materialmente, quanto profissionalmente, quanto culturalmente, quanto organicamente, quanto espiritualmente. Vamos agora falar um pouco da melhoria espiritual. Podemos melhorar espiritualmente, e melhorando espiritualmente, haveremos de influenciar todos os campos da nossa atividade. Se eu me melhorar espiritualmente, eu me melhoro como um dos diretores desta casa.
Se eu me melhorar espiritualmente, eu me melhoro na tribuna. E André Luiz nos apresenta em 10 parágrafos muitas sugestões de melhoria espiritual. E agora, de maneira objetiva, que eu sempre prometo objetividade e nunca cumpro, que é uma coisa que eu preciso melhorar, vamos aos pontos indicados por André Luiz. Primeira sugestão para que melhoremos espiritualmente: confie em Deus. Confie em Deus. A primeira recomendação para a melhoria geral: confiança em Deus. Muitos sofrem de uma doença chamada mas. Eu confio em Deus, mas a vida é tão dura. Eu confio em Deus, mas a luta é muito grande. E outras frases do gênero: precisamos confiar em Deus sempre. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Recordando o compromisso que os noivos assumem no casamento na Igreja Católica: prometo ser fiel na saúde ou na doença, na tristeza ou na alegria, na abastança ou na carência. O espírito deveria assumir o compromisso consigo mesmo de confiar em Deus na saúde ou na doença, na abastança ou na carência, no equilíbrio ou no desequilíbrio. Confiar em Deus na infância, na adolescência, na juventude, na madureza, na terceira idade. Deveria confiar em Deus, casado ou viúvo, casado ou divorciado, órfão ou com pais, para citar algumas situações. Colocar Deus em primeiro lugar. Questão 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Falta-nos tempo, mas me permitam desdobrar. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Resposta literal, constante de O Livro dos Espíritos. E nós precisamos acrescentar, com a devida vênia ao codificador: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas boas que eu quero para a minha vida. Isso está íncito na resposta, mas nem sempre apreendemos o sentido oculto da resposta. Eu estou apenas explicitando. Eu quero saúde, vou ao médico, sim, mas Deus primeiro. Preciso ir ao dentista, irei ao dentista, mas Deus primeiro. Vou numa viagem de férias, farei a viagem de férias, mas Deus primeiro na bagagem. Outra recomendação de André Luiz: confie em você. Se queremos viver melhor, agir melhor, precisamos confiar em nós. Não
o complexo de superioridade, que não é autoconfiança. Autoconfiança não é o mesmo que jactância. Autoconfiança não é o mesmo que arrogância. Autoconfiança não é o mesmo que presunção. Autoconfiança não é o mesmo que orgulho. Não é o mesmo que vaidade. Autoconfiança, dentre muitas outras ideias, é percebermos os nossos valores, as nossas capacidades adormecidas, aguardando desenvolvimento. É admirarmos-nos, sem sermos narcisistas. É defender os nossos interesses, sem sermos egoístas. É percebermos os nossos valores, sem sermos presunçosos, sem diminuirmos o valor do outro. Confie em si. E para que você tenha mais material para este tópico, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, 12, quando Allan Kardec nos fala da fé humana e da fé divina. Aquele que confia em si tem uma lucidez, uma antevisão que o equipa para ir na direção daquilo que deve realizar na sua vida. Um velho brocardo diz que quem sabe o que quer, vai mais longe. Quem sabe o que quer, vai mais longe. Quem não sabe o que quer, qualquer direção serve. Pior, nenhuma direção serve, porque ele está sem rumo. Na nossa infância, os meninos se perguntavam: o que você quer ser quando crescer? A vida continua a nos formular esta pergunta: o que você quer ser quando crescer, moralmente, espiritualmente, emocionalmente? O que queremos fazer de nós mesmos? Mas André Luiz nos adverte: cuidado com a sua autoconfiança. Cuidado, você é apenas um ser humano, ainda não é um anjo. Portanto, a autoconfiança deve vir acompanhada de uma boa pitada de humildade. Confiar em nós, sim. Confiar em Deus, sim. Mas compreendendo que ainda somos frágeis, inseguros, inquietos, suscetíveis de erros, quedas, crimes, equívocos, faltas, pecados, para usar várias expressões para designar as nossas exposições aos tantos equívocos. Somos seres humanos e não podemos nos esquecer disto. André Luiz: exercite autoaceitação, a fim de não se marginalizar nas idealizações negativas. Aceitarmos-nos como somos, sem sermos vítimas de culpas, remorsos, arrependimentos paralisantes, estagnantes, frustrantes. A culpa, o remorso, o arrependimento podem exercer um efeito pedagógico e psicológico muito bom na nossa vida, mas não podemos estacionar na contemplação dos nossos erros,
dos nossos crimes, das nossas quedas. Aceite-se, aceitemo-nos, porque como eu sou, como eu estou, é o ponto de partida para aquilo que eu irei ser, ou virei a ser. Tudo começa no ponto em que nos encontramos. E meditando para esta palestra, me ocorreu várias hipóteses. E cito apenas duas, para não me estender. Por algum motivo, suspendemos uma construção ou uma reforma de uma casa. Digamos que, por efeito de muita chuva, precisemos interromper a reforma deste prédio. Após a temporada da chuva, vamos retomar a reforma. Vamos retomar a reforma a partir de que ponto? Do ponto em que interrompemos a reforma. Estamos realizando uma viagem e interrompemos esta viagem por algum motivo. Pode ser um acidente, um pneu furado, como falamos a semana passada, pode ser uma parada espontânea numa loja de conveniência, num alto posto para abastecer. De onde seguiremos viagem? Do ponto em que paramos. Qual é o meu nível moral hoje? É este o ponto de partida. Digamos que eu tenha tido hoje um comportamento inadequado e agora pretenda retomar a mim mesmo, retomar o crescimento espiritual. Vou partir do ponto em que me encontro agora, procurando retomar o ponto bom em que me encontrava ontem, para dar sequência. Não preciso retrogradar no tempo, 10, 20, 30 anos, para retomar num estágio que já está desde muito superado. Lembrando, com o mesmo André Luiz, que escreve o que direi no livro Agenda Cristã, estamos entre duas eternidades. A eternidade que se foi e a eternidade que virá. Não é possível, não é necessário que retomemos a eternidade passada, sendo que estamos no presente abençoado, promissor, ensejando-nos avançar na direção da eternidade futura. Não chore sem consolo sobre as experiências que se lhe fazem necessárias, porque a lamentação repetida conduz simplesmente à solidão, e a solidão, mesmo brilhante, significa inutilidade e vazio. Não chore sem consolo sobre as experiências que se lhe fazem necessárias, porque a lamentação repetida conduz simplesmente à solidão, e a solidão, mesmo brilhante, significa inutilidade e vazio. Não chore sem consolo, dizendo a mesma coisa, a contrário senso. Não chore sem consolo. O contrário, chore com consolo. A mensagem não está nos dizendo, não chore nunca.
Não chore sem consolo. Vamos lembrar aquela expressão de boa vontade, mas quase sempre inútil. Estamos enfrentando alguma grande dor e alguém, amigo, parente, com boa vontade, chega e nos diz: não chore, não chore. Esta recomendação, embora nascendo de uma boa intenção, não é uma recomendação cristã. Jesus não pede para que não choremos. Deus não pede que não choremos. Deus não pede que gargalhemos estando em uma situação de luto, de perda, de ressentimento, de lutas diversas. A recomendação é bem outra: chore, aproveitando, chore, crescendo, chore, aprendendo, chore, libertando-se, chore, conquistando experiência, chore, conquistando sabedoria, chore, perdoando, chore, compreendendo, chore, tolerando, chore com paciência, chore com caridade, chore com amor, chore trabalhando, chore estudando, chore crescendo. E o pranto será um elemento a mais na construção da nossa paz, da nossa felicidade, da nossa alegria. Jesus, em tudo, é o nosso modelo, é o nosso guia. Ele teve seus momentos de tristeza. Ele chorou inclusive em público, quando Marta e Maria vão ao encontro dele e diz, após a morte de Lázaro: Senhor, olha que confiança belíssima. Senhor, se tu estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. E narra o evangelista que é o segundo menor versículo da Bíblia, literalmente: Jesus chorou. Como não chorar diante da tristeza daquelas irmãs? E ao mesmo tempo, como não chorar diante daquela confiança inocente que ambas expressavam ao dizer-lhe: Senhor, se você estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Veja você como são as coisas. Só de trazer estes 2 últimos minutos, eu quase pranteei, emocionado que me encontro, agradecido e feliz, e pensando em como a palestra me está sendo útil e necessária. Então choremos, mas com revolta, com desespero, com aflição, com pessimismo, com desesperação. Vamos ficar amargos, ácidos, azedos, antipáticos, insuportáveis, intolerantes. Ninguém vai querer ficar conosco. Esse sujeito só reclama da vida, nada está bom. E nós experimentaremos a solidão por conta da nossa vibração,
por conta do nosso estado espiritual, expulsarem as companhias daqueles que poderiam nos ajudar, se tivéssemos outra atitude. Tiremos por nós mesmos. Quando alguém se apresenta humilde, resignado, nós nos envolvemos. É grande o desejo de auxiliar. Mas como auxiliar um que chora com arrogância, um que chora com presunção, um que chora revoltado? Como aproximar-se de um incêndio para apagá-lo? As labaredas impedem que nos aproximemos do incêndio. Se você caiu em algum erro e consegue saber disso, já possui também discernimento bastante para retificar-se. Se você caiu em algum erro e consegue saber disso, já possui também discernimento bastante para retificar-se. Se eu sei que errei, é porque eu já tenho a noção do certo e do errado. É porque já tenho a noção clara do que seja o bem, do que seja o mal. Nós escrevemos um livro sobre esse tema, Escolhas e Acertos. Como não reagir quando errar e como agir quando errar. Como não reagir quando errar e como agir quando errar. Pela escassez de tempo, não adentraremos a este tópico. Estude questões 629 e seguintes de O Livro dos Espíritos, e lá você encontrará um material riquíssimo sobre este tema. É corrigir. E no parágrafo seguinte, André Luiz desdobra: guarde a lição do passado, sem transportar consigo a embalagem dos problemas de que você a extraiu. Guarde a lição do passado, sem transportar consigo a embalagem dos problemas de que você a extraiu. A lição deve permanecer, a experiência deve permanecer, o aprendizado deve permanecer, mas o problema em si, a dor em si, o fracasso em si, a queda em si, o erro em si, devem ser esquecidos, devem permanecer no passado. Compartilhando com você, era 6 da manhã, hoje eu estava lendo, outra vez, relendo, o capítulo 10 do Evangelho, que fala sobre o perdão. E lá, o Evangelho nos propõe esquecer as ofensas. E, certamente, acompanhado por algum amigo espiritual no estudo, eu fiz uma pergunta mental: esquecer como? Se o registro está feito. E ele me sugeriu: é simples esquecer. Procure não se lembrar. Eu posso não esquecer,
mas eu posso não lembrar. Eu posso escolher pensar em outra coisa. Esta outra coisa se sobrepõe e é como se eu tivesse esquecido. O efeito de pensar em outra coisa é o mesmo do efeito esquecer. Não pense nisto que te aborrece. Não pense mais naquilo que te magoa. Não pense mais naquilo que te entristece. Pense naquilo que possa te alegrar. Pense naquilo que possa te reencorajar. É uma questão de escolha. Compreendamos os outros nas lutas deles, para sermos compreendidos em nossas dificuldades. O tempo é um mercado de oportunidades constantes na construção do bem, que podemos aproveitar quanto e quando quisermos. O tempo é o mesmo para todos. O aproveitamento depende de cada um. A hora do santo tem exatos 60 minutos. A hora do mais perigoso dos criminosos tem exatos 60 minutos. O criminoso contumaz, daí 60 minutos, está mais comprometido com a lei. O santo que insiste na santidade, daí uma hora está mais santo. Se você espera progresso e milagres em seu caminho, não pare de trabalhar. Se você espera progresso e milagres em seu caminho, não pare de trabalhar, garantindo saúde e paz, equilíbrio e segurança em favor da própria vida. Aceite os outros tais quais são, sem alimentar inveja ou ressentimento. Recorde os talentos que lhe enriquecem a personalidade e as bênçãos que lhe valorizam a existência, e lembre-se que todo dia é o momento de estender a prática do bem, esquecer o mal, aprender sempre mais e fazer o melhor. Recorde os talentos que lhe enriquecem a personalidade e as bênçãos que lhe valorizam a existência, e lembre-se que todo dia é momento de praticar o bem, esquecer o mal, aprender sempre mais e fazer o melhor. Avançar, apesar de avançar sempre, procurando cada dia pensar melhor, sentir melhor, ouvir melhor, falar melhor, agir melhor. Que o Senhor a todos nos abençoe. Assim seja. Agora